Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos e materiais como esse para vocês. Depois de você ter lido, caros alunos do terceiro ano do ensino médio, depois de você ter lido o conteúdo apresentado no plano de estudo do tutorado, ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação, também ter visto meu vídeo sobre esse assunto, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E lembrando que as pesquisas são bem-vindas e até permitidas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Então, vamos às atividades. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Diante da realidade, ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande de opor, desse ponto de vista, uma sociedade local a uma sociedade nacional, um território local ao território nacional e mesmo uma formação socioeconômica local ou regional e uma formação socioeconômica nacional. Bom, diante disso, defina os termos território e fronteira, relacionando-os a território local e nacional. Bom, território é uma área de um país, estado, cidade, de um lugar que é definido por um limite territorial. Tem uma linha que é o limite que define aquele território. Naquela área ali tem uma relação de poder de quem habita, quem exerce naquele local. Já a fronteira é uma área que delimita, que divide esses territórios. No território nacional, por exemplo, é usado para fazer referência ao poder do Estado, de dominação dos grandes espaços. Exemplo disso é onde o governo federal exerce o seu controle sobre o território brasileiro, que seria delimitado pelas fronteiras nacionais que dividem os países da América do Sul com o Brasil. Em oposição, nós temos o território local, que faz referência a uma cidade, um estado, uma região pequena, onde tem uma delimitação estadual ou municipal de fronteira que divide esses territórios locais. Atividade 2. A territorialidade se manifesta, portanto, em multiplicidade de espaços, identidades e tempos que interagem e sobrepõem no plano da reprodução da sociedade. Se tratarmos da escala micro dos eventos espaciais, realçamos o encontro de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos lugares, do cotidiano de experiências, relações e manifestações culturais. Considerando a afirmação acima, como você define território e territorialidade? Sobre o território, nós já falamos um pouco na questão anterior, que é aquela área onde o Estado exerce a sua soberania, uma área definida por um limite. Já o conceito de territorialidade é a ação de vários agentes, públicos aí sobre o território. Quando o Estado ele exerce o seu poder através dos seus agentes, que podem ser Polícia Federal, os hospitais, as escolas, são agentes do Estado atuando no território, exercendo o poder e a sua influência naquela área específica. Isto aí é territorialidade. Atividade 3. Leia o trecho da música Quero Ser Feliz Também. É uma música dos povos para representar o ressurgimento de nossas raízes. Olhe, sorria, goste da sua cor, procure sempre sua consciência e jamais tenha vergonha de falar de amor. Bom, sobre esta música, descreva o processo de miscigenação do povo brasileiro. Sobre essa questão da miscigenação do povo brasileiro, nós temos que levar em consideração que miscigenação é a mistura de várias raças que compõem a população do Brasil. Durante o período de construção da história do Brasil,
nós temos a mistura dos portugueses com os índios quando chegaram aqui no nosso território. Mais tarde nós tivemos também os negros que vieram da África e começaram a miscigenação, a mistura com os índios e os portugueses brancos. E mais tarde também nós tivemos os imigrantes europeus, como os italianos, os alemães, né? Nós tivemos na Ásia os japoneses que vieram e contribuíram para esse processo de mistura racial. Para a questão 4, tem outro texto também que fala o seguinte: o etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. Pode-se definir etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual se faz parte como o eixo central de uma determinada interpretação ou concepção do mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que sua própria raça ou grupo étnico são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Sobre etnocentrismo, aponte os principais desafios da sociedade globalizada no combate a esse etnocentrismo, considerado um preconceito racial, um preconceito de etnias. Então vamos lá. A visão etnocêntrica, ela desconsidera a lógica de funcionamento de outras culturas, né, limitando aí a visão de referência cultural, onde um povo se coloca superior a outras culturas, raças, crédulos e grupos étnicos. E diante disso, nós temos um grande desafio, que é combater esse etnocentrismo. Logo, nós temos que abrir nossas mentes para conhecer e valorizar outras culturas diferentes das nossas. Esse desafio se faz presente na sociedade globalizada? Sim, mas nós temos e devemos que combater esse etnocentrismo, a começar pela educação, colocando então dentro dos materiais escolares a necessidade de valorização de outras culturas. Com isso, nós vamos aos poucos entendendo e valorizando e aceitando outras culturas como pertencente à nossa humanidade. Atividade 5. Nós temos aqui uma imagem. Nesta imagem, nós temos aqui, vários povos com fisionomias diferentes, apontando as regiões em que elas habitam no planeta Terra. E baseando-se na análise da imagem acima e seus conhecimentos, escreva um parágrafo argumentando a importância da identidade cultural de cada povo para o processo de construção da sociedade mundial. Bom, mais uma vez aí uma questão um pouco pessoal, onde você terá que escrever um parágrafo falando sobre a identidade cultural de cada povo, esse processo de construção da sociedade mundial. Mais uma vez, nós temos aí referência à diversidade cultural mundial. Nós temos várias culturas com hábitos e costumes diferenciados entre os povos. O respeito a essas culturas se faz necessário. Então, diante disso, você, aluno, pode descrever, narrando no seu parágrafo, colocando que a identidade cultural deve ser valorizada, respeitada, assim como a sua cultura, seus hábitos, o seu costume, também serão respeitados lá em outros países. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo com sugestão de respostas para as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do terceiro ano do ensino médio. Deixo como sugestão um vídeo sobre o conteúdo e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito